Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia 17. Nós estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa EBD, Escola Bíblica Discipuladora, a nossa EBD com você aí na sua casa. E a nossa lição hoje é a lição de número 12 da nossa revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. O texto é Ruth, capítulos 1 e 2. E o tema, força para não transigir. Dentro do período dos juízes, temos a história de Ruth, uma jovem moabita, cujo nome significa amizade. Os moabitas eram um povo pagão, descendentes de Ló, e será através dessa linhagem que nascerá Jesus, cerca de 1000 anos após essa história. Ao contrário dos outros livros do Antigo Testamento, este livro tem seu foco na história de uma família, não de um povo. É uma das narrativas mais encantadoras da história hebraica. Foi escrita em um estilo literário, cheio de interesse humano, tragédia, humor e amor. Ao lado de Esther, é outro livro da Bíblia que tem uma protagonista feminina. Ruth tem sua história no início da história de Israel em Canaã. E Esther tem a sua no final da trajetória dos israelitas no Antigo Testamento. Ambas se destacam pela coragem, resiliência e lealdade. Em ambas as obras se observa a providência de Deus na vida dos que lhe são fiéis. Então vamos ao primeiro momento da nossa revista. Força para superar tempos desafiadores. O início do livro de Ruth é intenso e revela ao menos 3 circunstâncias desafiadoras na vida de todos nós. A primeira situação é a da escassez. Belém significa casa do pão. E houve um dia que faltou pão lá, e foi necessário a implementação de mudanças para superar os tempos de necessidade. A fome é provavelmente a experiência mais negativa na vida de uma pessoa. Suas consequências podem ser irreparáveis. Se a falta do pão físico é nociva à vida do homem, a falta do pão espiritual é ainda mais. A advertência bíblica em Amós 8:11 é pertinente e fala de algo que ainda não vislumbramos na atualidade. Então, ter fome, sede de Deus equivale a não se contentar com farelo ou palha, mas a buscar a porção dobrada do Espírito Santo para vida e fé resiliente. A segunda situação desafiadora é a da necessidade de mudança de caminho. Na busca pela manutenção da vida, Elimeleque optou rapidamente por conduzir sua família para outro lugar. Aprendemos que há decisões na vida que precisam ser tomadas imediatamente, sem postergação. Os passos para a implementação de mudanças
significativas, sobretudo na vida espiritual e familiar, devem ser dados prontamente, sem desculpas ou escusas. Se estamos num caminho que leva à morte, é imperativo que haja intrepidez e firmeza para seguir pelo caminho que leva à vida. A terceira e última situação na introdução do livro de Ruth é a da morte. Se não bastasse a escassez e a mudança, Noemi padeceu de uma dor terrível. Morreram seu marido e filhos. A fome enviada por Yahvé como disciplina contra seu povo é o elemento de tragédia que ele utiliza para abrir as comportas de sua graça. Igualmente, as mortes do marido e filhos são instrumentos para que Noemi venha a conhecer o verdadeiro significado da plenitude. Nos momentos desafiadores, é imperativo manter a resistência, cultivando uma fé firme e segura. A força vinda do Senhor nos torna capaz de experimentar que nele tudo podemos. O paralelo com a pessoa de Cristo é notório e pertinente. Aos desafios de escassez, mudança de caminho e morte, temos que Jesus é o pão da vida, o caminho, a vida e a ressurreição. Encorajados pelo testemunho dessa família, os servos de Deus neste tempo também podem se sobrepor às adversidades, olhando eficazmente para Cristo e usufruindo de uma fé resoluta. Segundo momento da nossa revista: força para demonstrar compaixão. Noemi precisava voltar a Belém, pois havia perdido sua segurança e conforto. Como o casamento era a única fonte de estabilidade para uma mulher, retornar às origens, viúva e sem filhos, era solitário e desesperador. Ela sabia que seria um grande sacrifício para suas noras moabitas viverem em Belém sem maridos. Sua atitude em tentar persuadi-las a que ficassem onde estavam é plausível, porém, Ruth permaneceu. O amor insuperável de Ruth e seu comprometimento com Noemi a levaram a recusar até mesmo na morte. Ela jamais abandonaria Noemi. Ruth opta pelo árduo caminho da pobreza, da viuvez e da solidão, que a sogra lhe apresenta. Seu compromisso para com Noemi revela a profundidade de seu compromisso para com Deus, ou para com o Deus de Noemi. Sua declaração de fé é provavelmente uma das mais importantes e significativas das Escrituras. Embora não seja a primeira conversão de gentios registrada no Antigo Testamento, a conversão de Ruth é a mais detalhada e famosa. Apresenta também um contraste interessante com a conversão de sua segunda sogra, Raabe. Enquanto a de Raabe é apresentada como uma reação ao medo do julgamento que viria, a de Ruth é uma reação ao amor. O amor altruísta
atrelado à abnegação e resolução de Ruth, deixaram sua sogra sem palavras. A situação de ambas era deprimente, a ponto de a cidade não mais reconhecer Noemi. Afetada pela perda, por um retorno fracassado, por uma autoestima debilitada e com uma visão de Deus deturpada, Noemi, que significa agradável, muda nome para Mara, amargurada. Em meio a tanta desgraça, graciosamente Ruth demonstra compaixão e solidariedade com o sofrimento de sua sogra. Ela é compassiva quando revela a vontade de ajudar. Ou seja, quando ela revela a vontade de ajudar Noemi a superar seus problemas, consolando e suportando em amor. Ela padece junto, não porque vai receber retorno ou reconhecimento, mas porque é forte e resistente para lidar com as adversidades que possam surgir. Quando o crente vive e fala de tal maneira que faz com que as pessoas desejem experimentar sua religião, a influência que ele exerce está sendo muito positiva. Terceiro momento da nossa revista: força para buscar restauração. Noemi tinha um cunhado chamado Boaz, que era um homem de posse e respeitado na comunidade. Ruth se oferece para rebuscar espigas em seu campo, a fim de prover para ela e sua sogra. Era um trabalho pesado e humilhante, mas o relato bíblico vai revelando os traços do caráter de Ruth. Sua resiliência e coragem são evidentes. A presença e diligência de Ruth entre os respigadores no campo de Boaz é notada pelo fazendeiro. Boaz encoraja Ruth a participar dos privilégios de serva enquanto ela aproveita do benefício da colheita fundamentada em seu amor leal por sua sogra. Em Ruth 2, 12 a 16, vemos que a atitude de Ruth provoca maior gentileza em Boaz. Boaz, cujo nome significa aquele que provoca risos, beneficia Ruth de muitas formas. Primeira, ela poderia tomar água das vasilhas dos trabalhadores. Segundo, foi ordenado que ninguém mexesse com ela. Terceiro, foi ordenado que se deixasse cair espigas para ela pegar. E quarto, ela poderia respigar com seus trabalhadores até o fim da colheita. A mudança de cenário na vida daquelas mulheres, como fruto da provisão do Senhor, fez com que Noemi voltasse a crer na bondade e soberania de Deus. A condição de Boaz, como possível resgatador, desperta em Noemi a esperança de uma saída para a sua presente situação de angústia. Ruth se junta às servas do fazendeiro, mas mantém sua palavra e lealdade, permanecendo com Noemi, mesmo que as coisas estivessem melhorando para ela. Boaz era um parente próximo
Em hebraico, Goel, a palavra Goel significa literalmente resgatador ou redentor, segundo a lei. O parente próximo tinha 4 deveres. Estava obrigado a resgatar o parente que havia sido vendido como escravo e comprar o campo ou herança que ele perdera, ou vingar a sangue e casar-se com a viúva do seu parente a fim de lhe dar uma descendência que levaria o nome do falecido. O primogênito desse novo casamento era considerado legalmente o filho do esposo falecido e herdeiro de sua propriedade. Interessante a história, né? Porém, Boaz não age como Goel desde o início, porque havia um parente mais próximo ao que lhe correspondia o dever de resgatador. Assim como Ruth, seu resgatador revela um caráter ilibado, íntegro e fiel. Conclusão. Os capítulos 1 e 2 de Ruth revelam a disposição singular de 3 personagens que não transigem. Transigir é fazer uma transação, é chegar a um acordo por meio de concessões, é conciliar. Noemi, Ruth e Boaz revelam uma fé resoluta quando experimentam situações adversas na vida. Noemi não transige quando dá liberdade às suas noras de fazer suas opções. Não há vitimismo, manipulação ou imposição. A situação que experimenta com a perda de seu esposo e filhos não se torna empecilho para que as coisas fluam ao seu redor. Ruth, por outro lado, não transige nas situações antagônicas que vivemos. Quando as coisas vão mal, permanece fiel em sua palavra. Quando começa a melhorar, permanece fiel da mesma forma. Ela não é dúbia, não demonstra fraqueza ou maleabilidade. Boaz, por fim, não transige no cumprimento da lei e costumes, embora fosse um resgatador. Sabia que alguém o precedia. Ele não ultrapassa seus limites e nem se beneficia de alguma forma. É preciso força para não transigir, para não negociar a fé e para não renunciar os valores e princípios. Às vezes hoje nós falhamos, né? Mas aqui nós vemos uma demonstração de seriedade das 3 partes, Noemi, Ruth e Boaz. Para pensar e agir. Como as adversidades podem fazer de você uma pessoa mais forte, dependente do Senhor. As adversidades vêm para que nós busquemos o Senhor. Segundo, a prática da vida cristã tem cooperado para que seu coração seja mais compassivo, ou você não tem se tornado insensível ou endurecido em relação a seu próximo. O que nós podemos fazer? E, finalmente, você é alguém que costuma transigir, negociar ou agir conforme a circunstância? É bom para a gente pensar, não é? Como estamos vivendo
nos tempos atuais à luz da palavra do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essas lições que têm trazido tantos ensinamentos e edificações para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem abençoado grandemente. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E agora, Deus, queremos clamar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, em particular pela nossa bisneta, por toda a nossa família na sua extensão. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem atendido às nossas orações. Fortalece a nossa fé, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos nas nossas caminhadas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Vamos a mais uma melodia. Hora de tomar decisões, né? A hora da oração é muito importante nas nossas vidas. E devemos sempre ter um momento de oração para falarmos com Deus. Que você possa ter o seu momento. Não importa a que hora, um momento reservado para você conversar com Deus. Ter uma conversa íntima, uma conversa saudável com Deus. Deus quer ouvir a sua voz. Fale com Ele. E assim, queridos, estamos chegando ao final da nossa EBD com você. Nossa EBD em casa. Que tenhamos um domingo de muita alegria, um domingo de bênçãos, domingo de aproveitamento. Estamos aqui participando de mais um seminário de casais e que possamos retornar à nossa atividade com muita alegria, muita disposição e bons aprendizados. Que você possa, você que participou, está participando, possa aprender bastante e que a sua vida possa ser enriquecida com as bênçãos e com a graça e misericórdia do Senhor. A todos, portanto, um bom dia, na graça e paz de Jesus. E logo mais, vá à casa do Senhor. Não fique em casa, mas vá à igreja, junto com todo o povo de Deus, celebrar ao Senhor por mais um domingo, mais um dia do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente. E amanhã estaremos trazendo para você mais uma devocional para a edificação das nossas vidas. A todos um bom dia e que você possa ficar na graça e na paz do Senhor. Amém? Fique com Deus.